pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um livro muito estranho. Como eu já falei em outro vídeo, foi talvez um dos livros mais estranhos que eu já li, um dos encontros mais inusitados com a literatura, que foi O Último Leitor, do David Toscana, é um autor mexicano. Esse livro eu corri muito atrás dele, eu consegui através de uma troca no Scoob, porque eu li várias sinopses de livros de Toscana e eu achei tudo muito diferente, tudo muito original. E esse livro, se tem uma palavra que pode descrevê-lo muito bem, além de estranho, é original. O livro traz a história de Remídio, Lúcio e Babette, digamos assim. Tudo começa em Icamole, uma cidade que não é fictícia, existe uma cidade chamada Icamole no México. E Remídio é um rapaz que mora numa propriedade que tem um poço. É o único poço da cidade que ainda tem água. Icamole, na verdade, é quase uma cidade morta. As pessoas estão começando a se organizar para ir embora porque a vida lá está se tornando insuportável. Muito quente, o solo rachado, a água só chega de semana em semana quando o Melquisedeque, que é tipo um caixeiro viajante, traz o seu carro cheio de tonéis de água e tem a distribuição. É o único momento feliz da cidade, digamos assim. Só que Remídio tem esse poço que ainda tem água, ninguém sabe disso porque ele guarda segredo, ele não quer compartilhar essa água com as pessoas. E aí um belo dia de manhã, ele vai até o poço jogar o seu baldinho, pegar a sua água para lavar o rosto, fazer as coisas em casa. E esse balde volta vazio. Ele acha muito estranho. Será que a água acabou? Foi o que aconteceu? Mas ele tinha verificado que ainda tinha água no dia anterior. E aí ele resolve olhar mais de perto e descobre que no fundo do poço tem uma menina morta. Tudo começa a mudar na vida de Remídio a partir desse ponto, a partir do ponto que ele encontra essa menina morta. Essa menina tem 13 anos, é diferente de todo mundo que ele já conheceu. Ele percebe logo que ela não é de Icamole, porque ela usa uma roupa muito delicada, ela tem um aspecto físico muito diferente das pessoas de Icamole. E ele tira essa menina do poço e fica confuso sem saber o que fazer com ela. Porque ele fica, por um lado, muito encantado com essa menina que vem de um mundo completamente diferente do dele. E por outro lado ele fica desesperado. O que ele ia fazer com uma menina morta? Onde é que ele vai esconder o corpo? E se acharem que foi ele que matou? E aí começa essa saga, né, dele ter que dar um jeito nesse corpo, o que fazer com essa menina, como lidar com essa fascinação com essa menina. E ele busca ajuda com o pai, que é Lúcio. Lúcio é um bibliotecário, ele toma conta da única biblioteca de Icamole. E essa biblioteca tem duas características peculiares. Primeiro, que ela não tem leitores. No início, logo quando ela foi aberta, vinham os meninos da escola procurar livros didáticos, mas livros de literatura, livros de romances, ninguém nunca procurou. A única pessoa que lê os livros da biblioteca é o próprio Lúcio, que é um leitor voraz. E Lúcio tem um sistema de catalogação, digamos assim, muito peculiar. Ele começa a ler os livros da biblioteca e faz uma avaliação. Livros que merecem ir para a estante e livros que merecem ser condenados. Ele criou uma espécie de quartinho que tem uma portinhola, e quando ele decide que esse livro não vale a pena de ser lido por outras pessoas, não vale a pena ficar na estante, ele atira esse livro nesse quartinho, que já tem uma pilha de livros e que está tomada por baratas e traças. Então ele condena esses livros ao inferno de livros. Ele condena os livros pelos mais variados motivos, porque ele acha que o autor está tratando de temas muito superficiais e não está fazendo literatura, porque o autor está sendo muito comercial, ele está estimulando o consumismo, citando marcas, citando produtos para despertar a compra no leitor, porque ele acha que o autor está economizando descrição. Por exemplo, se o autor diz na narrativa, né, que o pôr do sol parecia o pôr do sol de que fulaninha viu no filme e tal, ele já acha isso um absurdo e motivo para condenar o livro ao inferno dos livros, porque alguém que manda ele ver um filme e não sabe descrever aquele pôr do sol, não merece que esse livro seja lido por outros. Então Lúcio é uma figura bem peculiar, Remídio também é. E essa menina morta, que a gente não sabe o nome logo no começo, essa menina tem uma mãe. E essa mãe vai aparecer no decorrer do romance, mas tem uma relação super complicada também com a menina e com o sumiço da menina. O mais curioso desse livro, e o que torna ele muito estranho, é que eu não sei dizer quem é o personagem principal dessa história. Talvez seja Lúcio, pra mim foi o personagem que mais chamou a atenção, porque é ele que permeia todos os eventos e acontecimentos. É como se ele narrasse a história pra gente, através das leituras que ele faz. Eu não sei se isso vai ficar muito claro, porque assim, Lúcio, ele não tem muita noção de distinção entre vida real e vida ficcional.
Ele inclusive diz isso, né? As pessoas acham que existe uma separação muito grande entre vida e papel, e para ele não existe. E aí ele tem que identificar as pessoas, situações, sempre com uma situação que ele já leu. Essa menina morta, por exemplo, no poço, ele identifica com uma personagem chamada Babette, de um livro que ele leu. E aí ele constrói na cabeça dele a história daquela menina associada à história da menina do livro. Esse caixeiro viajante, Melquisedeque, que levava água, em dado momento ele vai ser envolvido num ardil, digamos assim. E aí o Lúcio vai ajudar a construir esse ardil baseado numa história que ele já leu e que ele associa à história de Melquisedeque. Como eu disse, é uma coisa muito surreal. Eu não sei se está ficando claro esse meu relato sobre O Último Leitor. É um texto que tem muitas passagens difíceis de compreender, muitas passagens confusas, mas muitas passagens também extremamente interessantes e reflexivas. E eu acho que assim, só lendo para você entender se é um livro bom, ruim ou o quê. O fato é que você não consegue ficar incólume diante dele, né? Você tem curiosidade de saber como é que acaba a história, você tem curiosidade de conhecer mais Lúcio, foi um personagem que eu gostei muito, continuo muito curiosa acerca dele, fiz algumas marcações aqui e vou tentar ler algum trecho que exprima para vocês o tipo de história que o Toscana trouxe. Por exemplo, ele diz assim: viva pode ouvi-la, filhos da puta, e a Virgem de Guadalupe. Rezam para um e para outra, fazem seus próprios romances, acreditam neles como você e eu acreditamos em Babette. Também acreditam na historinha da carta de Evangelina, acreditam nas cópulas guadalupanas, mesmo vendo só a capa. Acreditam nos romances da Bíblia, em ressuscitados, anjos, arcas que carregam toda a fauna, inferno e paraíso, sol que para, serpentes falantes e porcos que se jogam em desfiladeiros, anjos, demônios, crucificados e tantas coisas que ninguém viu, nem vê, nem verá, a não ser por meio de palavras. Então, não entendo por que se recusam a entrar na minha biblioteca, porque pensam que existe um abismo entre a vida e o papel. Então, isso aqui é Lúcio se questionando porque as pessoas não têm interesse de ler, porque não têm interesse em entrar nessas histórias que para ele são tão fascinantes, são tão absorventes que chegam a fazer com que ele não consiga distinguir vida e ficção. Inclusive quando ele fala, né, que o tempo da história, a história conta algo que já aconteceu, e os romances contam algo que acontece, que está acontecendo nesse momento. Então, essa divisão entre ficção e realidade, vida e história para ele, né, vida e ficção, e isso não tem uma fronteira muito visível. Ele caminha o tempo todo, né, serpenteando por essa fronteira. Então, eu sinceramente não sei dizer se esse é um livro muito bom. Não é um livro ruim, isso eu sei. Ele é um livro diferente. Ele é um livro que dá trabalho no sentido de que você precisa conversar com ele. E eu acho que nesse sentido da literatura, de a gente pensar, né, fazer com que a gente coloque assim, a mão na massa, que a gente trabalhe, que a gente transpire para entender o que o autor está querendo dizer a gente, já vale a leitura. Então, sim, eu recomendo, nem que seja para você ter o mesmo estranhamento que eu recomendo que você leia David Toscana com O Último Leitor, que foi o livro que fechou o mês especial 5 semanas temáticas. Eu sei que isso foi em julho, estamos em agosto, mas não nos apeguemos a detalhes insignificantes como datas e meses num calendário, e sim com o fato de que fechei o desafio do canal. Se você já leu alguma coisa do Toscana, se você quiser comentar, tiver alguma dúvida, quiser me dar um oi, pode ficar à vontade. Um beijo e até mais. Tchau!